de pensar em ajudar os outros. Todos aqui sabemos que o Osmar não está numa situação como nós gostaríamos, né? Mais difícil daquilo que a gente imaginava, tudo mais. Então acho que seria importante, cada um no seu momento aí, tentar dar mensagem de apoio para ele, força, boas intenções aí. Então nós esperamos que isso aí ajude o restabelecimento dele. Tá legal? Isto posto, certo? Vamos então aí ao nosso Café com Talento. E hoje nós teremos duas atividades da mesma forma como foi de manhã. Falando em talentos, né? A arte da palavra, nós vamos aqui falar sobre o Palavarte. O Palavarte é o blog de português. E a Lenira, vai ser só você agora ou a Marise também? Marise não, eu, a Kátia. Isso daí. E elas três farão a apresentação, os alunos vão falar alguns poemas. E aí depois teremos a Kátia e a Flavinha, Karina, aliás, e a Flavinha, as nossas duas alunas, cantando uma música para encerrar aqui. E também teremos um sorteio de uns cookies, é isso? Browns. Cookies e browns. Cadê o Pedro aqui? Cadê o Pedrão? Pedro também saiu. A namorada do Pedro tem feito cookies e brownies. Aliás, esses que estão aqui nos vidros, ela que faz. É Lex, Lex, né? Lex, o nome da namorada do Pedro. Ela nos cedeu aqui gentilmente. E nós vamos fazer um sorteio com alguns cookies e brownies para os professores que estiverem aqui entre uma atividade e outra. Tá legal? Então vamos agora ao nosso Palavarte. Gente, boa tarde. Desculpem se eu vou falar coisas que eu já disse de manhã e a pessoa já assistiu de manhã, mas enfim, como grande parte do público é diferente, eu vou repetir algumas coisas. Eu estou falando aqui em nome da equipe de português, especificamente, mais especificamente da equipe Palavarte, mas toda a equipe de português ela está envolvida. Hoje, para nós, é um dia de celebração, porque amanhã nosso blog completa 2 meses de vida e a gente tem um orgulho danado desse blog, que é o Palavarte, que foi criado com muita vontade de que ele desse certo. E a gente escreveu um texto a várias mãos e muitos corações para fazer uma apresentação, uma leitura desse texto. E depois, alguns alunos lerão, 2 alunos, na verdade, um aluno representando os 8º, a Mari, que está lá atrás, e o Miguel, representando os 9º anos, vão fazer sua leitura. O Adalberto vai ler um poema em nome dele, mas representando também funcionários. E o Pedro disse que vai ler um texto que também foi publicado no Palavarte, portanto, estaremos todos lendo textos que foram divulgados aí. Bom, mas eu vou ler inicialmente um texto nosso, da equipe de português. Palavarte é prata da casa. Palavarte em números. 100 dias de gestação, 61 dias de existência, 102 textos publicados, 60 autores e colaboradores, 653 amigos na página do Facebook, 102 postagens também na página do Facebook. Palavarte em palavras. Muito obrigado. O Palavarte nasceu de uma certeza e de um sonho. Sabíamos que tínhamos, entre nós, alunos, funcionários e professores que viam na palavra escrita uma maneira de se fazer presente no mundo. E imaginávamos que era possível e imperativo mostrar todo esse talento. Hoje, 2 meses depois, o sonho já é concreto e os talentos estão todos aí. Os textos saíram das mentes, dos corações, dos computadores, das gavetas, das páginas e se fizeram vivos no contato com os leitores. Nossa certeza, valeu a pena. E agora eu queria, assim, fazer alguns agradecimentos. Eu já agradeci muito ao Fábio hoje de manhã, então agora eu vou agradecer um pouco menos, para ele também não ficar com o ego muito inflado. Mas a primeira pessoa sempre a gente agradecer é o Fábio, que é quem transforma os nossos sonhos em realidade. A gente sonha com as coisas e o Fábio ajuda muito, não é? Ele entende o nosso sonho e transforma o nosso sonho em realidade. Então, Fábio, em nome de todo mundo, obrigada. Também a gente gostaria imensamente de agradecer aos funcionários que aceitaram o nosso convite, o nosso desafio e mandaram textos.
O Adalberto, por exemplo, segundo eu soube, não sei se é verdade, ele nunca tinha escrito até então. É verdade, Adalberto? Nunca tinha escrito. E quando ele viu a possibilidade de ter o texto dele, enfim, de mostrar o que ele gostaria de escrever, ele começou a escrever, e escrever bastante, né? Porque ele é uma pessoa que tem nos mandado textos com frequência. O Vanderlei, que é do Quarto Andar junto, acho que aquele andar deve ter alguma coisa especial, né? Porque o Vanderlei também... a gente conhecia o talento do Vanderlei para o desenho, mas não para a escrita. Ele não está aqui hoje porque ele foi fazer uma cirurgia. Mas a Michele... Cadê a Michele? A Michele irá ler um texto que o Vanderlei pediu que ela lesse. O França, todos nós já conhecemos, né, o talento do França, já é conhecido pelos professores. Queríamos agradecer imensamente aos professores que mandaram textos e dizer, mandem, por favor, é aberto a todo mundo. O Flávio é o nosso mais que campeão né? Não, mas... Não, ela é a musa dele, inspiradora. Não. Incentivadora, tá bom. Tá. Nem tudo foi inspirado nela, mas o incentivo é da Simone. Agradecer também ao Pedro, que mandou um texto da adolescência dele, né, Pedro? Ele disse que escreveu quando era adolescente. Marise e Kátia, que também tem textos publicados. Cadê a Cândida? A Cândida, que vai começar com textos da Cândida em agosto, ela finalmente concordou, ela foi intimada, ela mandou ontem à noite, os textos serão publicados em agosto, então agradecer essas pessoas, mas agradecer acima de tudo aos nossos alunos que confiaram no blog, que aceitaram esse desafio e se mostraram por meio dos seus textos. Antes de continuar isso, eu só queria ler um e-mail. Eu já pedi autorização para a autora do e-mail, que é a Mari, que está ali, porque esse e-mail chegou... Ela que mandou o e-mail. Esse e-mail chegou assim, acho que no nosso primeiro dia, quando eu falei na sua classe do Palavrarte, à noite chegou na minha casa e ela nem sabia que era eu que iria ler o texto dela, né, o e-mail dela. Mas eu queria ler porque sintetiza o que muitas outras pessoas mandaram por meio de e-mails pra gente. Oi, tudo bem? Adorei a iniciativa de vocês. Sabe, desde muito pequena eu sempre quis ser escritora. Entrei no Band no 6º ano, em 2011, e fiquei extremamente desapontada por não poder fazer parte de jornal ou blog algum, exatamente por estar no fundamental, mas ainda por estar no 6º ano. Mas sabe que isso até foi bom? Aproveitei ao máximo esses 3 anos para estudar bastante, ler bastante e coisas assim. E agora, com base estudantil mais firme, ter essa oportunidade é algo muito bom. De qualquer modo, gostaria muito de participar. Mas como funciona? É só mandar em arquivo de textos? Então, gente, é só mandar um arquivo de textos para o palavrarte@colband, não dá para ver ali, né? Não. É palavrarte@colband.com.br. Quem organizava até agora era a Michele, a publicação, mas a Michele vai fazer um intercâmbio para a Espanha, ela vai para outra, né? Então, agora ela mudou de cargo, ela vai ser nossa correspondente internacional. Nós somos muito chiques. E a Michele, querida, vai ser a nossa correspondente. Não, ela vai para Sevilha e de lá ela vai... Mas o Tiago, que eu não sei se está por aí... Aqui. Tá lá, vai cumprir a missão da Michele, organizando o cronograma de apresentação. Ok? Antes de a gente passar a palavra para os alunos, a gente queria ler só um pequeno texto, que é uma coisa que acontece muito nos nossos corredores e que diz muito a respeito ao trabalho do Palavrarte, tá bom? Alô. É um texto, como a Lenira falou, que corresponde muito a tudo que tem acontecido e também é um convite para todo palavra-artista, ou que ainda não foi palavra-artista, mas para ser palavra-artista. Conversa de palavra-artista. Mas eu não sei se é bom. Manda! Eu nunca mostrei para ninguém. É a oportunidade.
Não sei se vão gostar. Envia. Espero que gostem. Agradecemos. Dá uma olhadinha antes. Não precisa. Quero uma opinião. Publicaremos. Posso... Tem alguém que é mais corajoso, quer começar ou eu... A Mari. Vem, Mari. Vem, Mari. As nossas menininhas que estão crescendo, né? A Mari já tem 2 textos publicados, ela escolheu um deles, eu não sei qual deles, né? Oi, gente. Relativamente verdadeiro. Não sei o que falar, nem como gesticular, escrevo. O deslize vagaroso das letras pintando papel com as mais delicadas palavras, o acalmar das mentes turbulentas. Mas os textos não falam de nada, pois tudo é substituível, relativo. O insignificante de um pode ser o mundo do outro. Falam então de tudo? A relatividade de hoje nos cerca e possui, consome. E muitas vezes os limites da própria compreensão chegam a nos ser incompreensíveis e inalcançáveis. Afinal, por mais que nos convençamos do contrário, não aguentamos loucura nenhuma além da noite. O universo. Às vezes macho, às vezes fêmea. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes morto, às vezes vivo. Às vezes feliz, às vezes triste. Às vezes amor, às vezes ódio. Às vezes vários, às vezes um só. Às vezes claro, às vezes escuro. Às vezes rico, às vezes pobre. Às vezes risos, às vezes às vezes choros. Às vezes do lado certo, às vezes do avesso. Às vezes direita, às vezes de esquerda. Às vezes redondo, às vezes quadrado. Às vezes menos, às vezes mais. Às vezes cheio, às vezes vazio. Às vezes muito, às vezes pouco. Às vezes alto, às vezes baixo. Às vezes largo, às vezes estreito. Às vezes grandes, às vezes pequenos. Às vezes remédios, às vezes veneno. Às vezes fedido, às vezes cheiroso. Às vezes duro, às vezes mole. Às vezes carnívoro, às vezes herbívoro. Às vezes teme, às vezes treme. Às vezes fantasioso, às vezes realidade. Às vezes minguante, às vezes crescente. Às vezes técnica, às vezes tecnologia. Às vezes lápis, às vezes borracha. Às vezes caneta, às vezes corretiva. Às vezes parado, às vezes em movimento. Às vezes água, às vezes suco. Às vezes café, às vezes chá. O Adalberto, vem, Adalberto. Aqui, esse poema que fala do teu texto, nome de passado e presente, né? A gente sempre quer que esse passado seja bons ou ruins, a gente está sempre lembrando deles, né? Diz assim: estou chegando de novo, posso ser velho e novo, o seu passado a lembrar. Lembro de ti coisas novas, reativando a memória passada por esquecer. Você me deu confiança, para não haver aliança, procuro me convencer. Pois vejo casos e coisas se transformando de novo, contrariando o saber. Eu sou aquele passado, astuto, despreocupado, não me permita entrar. Passado, lembrança sempre presente, vai remexendo com a gente, difícil de esquecer. De velho, também posso ser novo, ou vou revivendo e somando com outros por envolver. Distinto passado, lembranças às vezes distante, resolve para mim por enquanto, só me permita pensar. Pensando, às vezes, sou surdo e mudo, ao longo desta estrada, quero sorrir, não chorar. Sorrindo, digo para o tempo presente, fico de vez do meu lado, sei perdoar, viver e amar. Componha-se, Michele, para ler o texto do Vanderlei. Desculpa, gente. O Vanderlei também já mandou vários poemas, e o que eu vou ler é o Sem Vida. Sem Vida. Um poema escrito num papel é só um poema escrito num papel.
Não ganha vida se ninguém o lê. Não abre as asas se não vê o céu. Se ele fica guardado numa gaveta, como se pode saber que ele existe? Um poema escrito num papel não passa de um punhado de palavras tristes. Não faz sorrir a criança, não faz sonhar a menina. Um poema escrito num papel, por si só não se ilumina. Não traz brilhos aos olhos e não põe tinta no pincel. Um poema que ninguém lê é só um poema escrito num papel. Vanderlei Rodrigues. Pedro. O do Pedro não é um poema. O meu é um texto, inclusive o Léo aqui pediu para botar uma música dele de fundo. Aí eu resolvi aceitar, ele vai colocar aí. Só para explicar, isso era um texto que eu escrevi, não exatamente na adolescência, eu estava aí aos 20 anos, escrevendo com uma turma que escrevia... hoje né? É 21. Então escrevendo com uma turma que escrevia histórias de suspense, etc. E nós nos propomos a escrever uma história de fantasmas. Então, eu fiz essa daqui. Vamos só ajustar o volume. Pode ir. Mas eu só desço o volume um pouquinho. Isso. Melhor. Mais alto. Tá bom, então. Ok, pode começar. Lázaro empurrou o portão da casa onde Margot vivera seus últimos anos. O portão de ferro rangeu o descuido do tempo. No pequeno jardim da entrada, as folhas secas de uma figueira enorme voaram varridas pelo vento. Margot adorava aquela figueira. Adorava mais ainda os figos que ela recebia dela como gratificação pelos cuidados, numa relação simbiótica. A árvore havia sido quase tão velha quanto ela, mas agora Margot estava morta e a figueira perdurava. Pro inferno com a simbiose. Lutando contra a artrite, Lázaro escolheu a chave que conhecia tão bem e abriu a porta da frente. Lá dentro, uma dezena de fantasmas brancos cobriam os móveis do pó levantado pela corrente de ar que entrou com Lázaro. Devolveram-lhe o aroma de Margot e instantaneamente um flash de lembranças quase palpáveis do corpo dela, do estilo que só ela tivera na juventude e uma distante noção do modo como ela encarava a vida. Nostalgia, tristeza e uma infindável solidão que enfraqueceu-lhe as pernas. Ele segurou-se no batente da porta. A casa ainda tinha a presença dela, forte como se ela estivesse mesmo dentro da casa. Lázaro entrou com a maleta. Ficaria lá pelos próximos 2 dias para fazer o inventário dos espólios de Margot. Passou a tarde retirando os lençóis brancos dos móveis, colocando o relógio da parede para funcionar e abrindo a casa. O sol entrava pela janela e iluminava as partículas de pó se revoltando contra aquele intruso. Em seguida ele abriu o escritório. Paredes forradas de veludo já mostravam sinais de infiltração. Ele largou a maleta sobre a mesa e percebeu que o escritório não lhe dizia nada sobre Margot. Alguém havia estado aqui e deixado a papelada para que ele trabalhasse. Essa pequena intromissão tirara daquela sala todo o resquício dela. Bom, de qualquer forma, nos anos que Lázaro passara na casa, usaram o escritório muito mais do que ela. No andar de cima, Lázaro saiu para um corredor estreito em forma de L que levava a 2 quartos à direita e um banheiro à esquerda. Guiado por um irracional desejo, ele pisou no banheiro em frente ao espelho simples, quadrado, sobre a pia branca que ele sabia que estava descolada da parede bamba. A Margot nunca consertara a maldita pia. De uma cômoda ao lado da pia vinha ali o aroma dos perfumes de Margot. Eram perfumes masculinos em sua maioria. Ela adorava perfumes masculinos e embora ele conhecesse outras mulheres que os preferiam, ele lembraria sempre dela quando associasse o corpo feminino a esses aromas. Lembrava-se agora das tantas vezes em que voltara dos encontros com ela e descobria maravilhado em suas roupas que as suas roupas estavam impregnadas daquele cheiro. Ele esticou a mão para alcançar o interruptor, mas deteve-se diante de uma ideia estranha de que encontraria no espelho não seu próprio reflexo, mas o reflexo dela. Pausa. Um gotejar de canos vazando trazia à mente ideias de tempo, do limo crescendo entre os azulejos. Ele respirou fundo e apertou o interruptor. No espelho, apenas a figura nariguda e enrugada dele mesmo. A devastação de seus cabelos brancos, criando entradas cada vez mais fundas na testa. Ele olhou em volta. Havia ainda a banheira de porcelana, com a cortina de plástico suja, e os armários de remédios que não socorreram Margot a tempo.
estruturas de ferro com toalhas empoleiradas também, tudo esverdeado pela iluminação de uma doentia luz fluorescente. Sua mão ainda estava no interruptor. Ele apagou a luz e foi para o quarto. Deteve-se frente à porta entreaberta do quarto de Margot por alguns momentos. De repente faltavam-lhe forças. Silencioso, de cabeça baixa, ele empurrou a porta com 2 dedos retorcidos pela doença. A porta abriu-se com um ranger melancólico. Lázaro viu o primeiro piso de madeira. Era diferente do piso dos outros cômodos. Era uma madeira escura que escurecia o aspecto do quarto inteiro e abrigava os 2 tapetes persas de Margot. No fundo do quarto, a cama de Margot, uma cama de viúva, comprada quando Lázaro saiu de sua vida, como se tivesse morrido. Era banhada pela luz daquele fim de tarde, vermelha, entrando pela janela e sendo filtrada por persianas. A luz na cama eram cortes profundos. A cama, com luzes e sombra, era um tigre transmodificado em mobília. Lázaro veio sentar-se em seu lombo, acariciando-a como para evitar que acordasse. Por um momento, devaneou na ilusão de que acariciava Margot. As curvas de Margot adormecida, nua e jovem. Seu corpo esbelto que ela dizia ser gordo de teimosa que era. Forçou-se a despertar e recolheu a mão atrevida. Acendeu a lâmpada da mesa de cabeceira e a luz mostrou-lhe um vulto ao lado do armário. Seu coração acelerado, esperando encontrá-la, ela vestiria seu casaco de pele perfumado e as roupas de uma senhora de respeito, vindo dizer-lhe que o amava. Mas não. Era apenas o casaco de pele pendurado na porta do armário. Perfumado, porém oco, sem Margot em roupas requintadas por dentro. Lázaro arrastou-se até ele como um morto-vivo e afundou o rosto na pelagem, as lágrimas brotando em profusão enquanto ele absorvia aquele perfume até seus pulmões estarem prestes a estourar. Ele tinha medo que o aroma sumisse com o tempo e com ele toda a memória visceral de Margot. Ele caiu de joelhos frente ao casaco, soluçando como criança. Quase podia sentir os dedos carinhosos e macios dela percorrendo seus cabelos que não mais existiam enquanto ela sussurrava. Shhh, calma, meu amor. Vai ficar tudo bem.